Olá, eu sou a Tayana Conrad. Começa mais um programa Alesp Conecta. Hoje a gente traz aqui a educadora Andréia Deis. Ela vai falar um pouquinho para a gente de como vai ser a educação pós-Covid e vai contar um pouquinho para a gente de como tem sido aí as aulas de forma virtual e a educação nesse momento de pandemia. Seja muito bem-vinda, Andréia. Boa tarde, é um prazer estar com vocês e falando de um assunto tão importante, né, que é a educação, né, a insegurança no momento atual, né. Exatamente. Andréia, antes da gente entrar no assunto principal da nossa conversa, que vai ser educação pós-Covid, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é o seu trabalho hoje, qual é a sua área de atuação e como você tem se adaptado, né, nesse momento de pandemia aí para não parar também os estudos, não parar a carreira. Como que ficou agora, nesse momento de pandemia, toda a sua rotina? Pois é, nem te falo, né, além de tudo isso, a gente é com o home office aí, né. Então eu trabalho com pessoas, desenvolvimento de pessoas e carreira desde 1989, sou pedagoga de formação, então educadora de formação, depois administração, gestão empresarial, mestrado, neurocientista pela Unifesp, estudante também, porque não paro nunca, né, então estudante de aluno especial, aí de doutorado e também graduando em psicologia, além das outras formações. Então, eu falo que o professor que ele deixa de aprender, ele deveria deixar de ensinar. Tenho 3 filhos, sou casada há mais de 20 anos, e eu acho que o desafio, né, que a gente foi colocado, eu acho que foi uma coisa assim imprevista, imprevisível para qualquer um de nós. E que trouxe relações de incerteza, de medo, de insegurança, do que eu estou vivendo, para onde eu vou, a minha vida para, a minha vida continua, né? E eu sempre tive para mim que a vida é para ser vivida. E nem sempre, ou a maioria das vezes, não como a gente quer, mas como ela está, no seu formato. E eu acho que foi dessa grande força que eu sempre tive de buscar esse propósito, né? De aceitar o presente e fazer com que esse presente seja o melhor possível, é que eu tenho feito com que os meus dias, os dias dos meus alunos, porque eu também sou consultora empresarial e também não parei, então eu continuei com as consultorias, eu tenho um espaço físico onde eu pago aluguel, então eu também tenho lá onde eu recebo os meus clientes, e digo para vocês que eu estou 110% ativa. Né? As dificuldades, assim como para todo mundo, elas não deixaram de existir. Mas o que eu não perdi em nenhum momento foi a vontade e o desejo de continuar. Então, eu continuo de manhã e à noite com as aulas, continuo à tarde com as consultorias, com o desenvolvimento também pessoal das pessoas, e sempre acreditando que o presente ele vem para aquele que sabe viver, para aquele que sabe conquistar. Então, não só a educação, mas a nossa vida está sendo desafiada nesse novo normal, né? Ela está sendo desafiada como até como nós, pesquisadores, não conseguimos prever ou não imaginávamos que isso fosse acontecer nesse momento. Então, para mim, esse novo normal está isso, uma nova fase de um novo aprendizado, de se colocar muita coisa do que a gente fala e pronuncia sobre uma crise, sobre um momento incerto, volátil, e de várias circunstâncias que a grande maioria das vezes não está nas nossas mãos, mas ela está na nossa capacidade de agir, pensar e fazer de forma diferente. E assim é que tem sido os meus dias. André, pelo que você falou, tem sido uma correria maluca, como se você tivesse na vida normal, mas um pouquinho mais corrida. Conta pra gente como que você faz, e até para deixar uma dica para todo mundo, como se manter focado, né? No momento como esse, como manter a rotina, mesmo nesse momento tão complicado, né? Como que você faz, assim, como é a sua rotina para manter tudo em ordem, cuidar de alunos também, né? E da rotina aí de quem educa, manter sempre a matéria em dia. Como que você faz tudo isso? E tudo isso ainda com 3 filhos, né? 3 filhos, marido, Exatamente. cachorro, periquito, né? Uma E sozinha em correria casa, na vida e normal, em sozinha. casa. E muitos, pelo menos eu tinha uma ajuda em casa, né? E com essa situação toda, nós ficamos sozinhos por situações óbvias de não colocar ninguém em risco. Então, realmente, para você manter, quando você falou como manter a disciplina, não é fácil. Eu acho que é um desafio diário. Só que quando tudo começou,
Aí que quando a gente está, eu trabalho, né? Eu sou mestre em desenvolvimento de negócios e estratégia de inovação. Então a gente está muito focado sempre a tentar prever e antecipar o que vai acontecer. Então acho que o grande diferencial é que quando tudo começou para mim, que eu fui colocada naquele cenário, olha, a partir de agora vai ser assim, eu olhei para mim mesmo, para as condições do que eu tinha ao meu redor, e eu falei, bem, o que eu tenho como recursos? Eu tenho o que eu sei fazer, eu tenho a família, eu tenho o trabalho, eu tenho os alunos, eu tenho a consultoria, eu também estudo, também sou aluna, sou professora, como que eu vou conseguir coordenar tudo isso? Então, acho que o principal foi um acordo familiar, porque o home office trouxe toda essa situação de fora para dentro de casa. Então, você teve que continuar sendo um excelente profissional, sendo um excelente cuidador de família também. Então, para mim, o foco veio da primeira conversa em família, colocar todo mundo para trabalhar. Então, olha, não são só mulheres, né? Só a mulher que tem atividades e responsabilidades domésticas. Então, o que o homem também é capaz de fazer, o que as crianças também são capazes de fazer. Então, a partir daí, eu fiz uma divisão de atividades, de tempo, de prioridade e de tarefas mesmo, do que cada um era capaz de fazer. Aí eu estabeleci períodos do dia. Então, olha, na parte da manhã eu vou me dedicar a isso e eu fiz uma grande agenda de trabalho, né? De segunda a domingo, porque aí não teve mais folga. O que seria possível fazer, em que tempo? Então, determinar prioridade, tempo, uma coisa extremamente importante, espaço. Porque aqui em casa nós somos em 5, tá todo mundo home office, com aula à distância, 2 adultos trabalhando à distância, então, estabelecer espaços, mesmo que pequenos, mas espaços fixos, dentro de tempos fixos e espaços fixos. Então, não importa se eu teria um grande espaço ou um pequeno espaço, mas ele seria meu dentro do meu tempo. Então, meu home office eu acabei, como vocês estão vendo, né? Eu estou dentro do meu quarto e estou numa mesa extremamente menor do que eu estou acostumada a trabalhar no meu escritório. Mas eu tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho meu computador, eu tenho o meu fichário de anotações, eu tenho iluminação, eu tenho meu celular, eu tenho os meus arquivos. Então, eu fiz um cantinho aonde a qualquer momento do dia eu vou e acesso as coisas que eu preciso. E essa organização que eu fiz com a minha vida, eu fiz com a organização da vida de todos em casa. Então, as crianças foram, porque o trabalho das crianças é estudar. E eles também estão estudando à distância. Então, um espaço fixo para cada um e que esses espaços não se conflitassem. Não interessava se o espaço era grande ou pequeno, mas era dele, naquele momento. E nós fizemos acordos de tempo também, olha. De horário tal, vocês estão em aula, então a casa é 100% de silêncio. De horário tal, mamãe e papai vão estar trabalhando. Então, não tem, a não ser que ninguém morra, ninguém pode ser incomodado. E enquanto isso, vocês vão fazer as suas atividades também. Então, ter essa distribuição de tarefas, de tempo, de espaço, de prioridade, fez com que eu tivesse um foco muito maior e o tempo para eu exercer. E detalhe, né? Eu, graças a Deus, eu não perdi clientes, eu ganhei clientes, consegui manter a qualidade das aulas, tive que me reinventar, porque eu sou bem humana, então eu trabalho com dinâmicas de grupos, com situações, estudos de casos vivenciais, e tive que aprender a lidar com muitas ferramentas tecnológicas que eu não conhecia, para dar aulas mais interessantes, e me cobrei isso também. O aluno não precisou me cobrar. Assim como também tive que me movimentar os meus filhos a falar aquilo que todo mundo está falando, o ano está perdido. Não. O que temos é este ano e deste jeito. E cada um vai ter que entregar esse ano o melhor possível dentro de todas as suas dificuldades. Então, isso tudo de lidar com essa sensação do presente, do senso de presença de não é o que eu gostaria de ter, é o que eu tenho. Com prioridades, espaço, tempo, local, divisão de tarefas e responsabilidades, fez com que a nossa vida, por incrível que pareça, numa família grande, conseguisse estar calma e tranquila. E detalhe, produtiva, né? Todos produzindo, todos trabalhando, né? As crianças estudando, nós trabalhando e fazendo as nossas entregas e sem colocar ninguém em risco. Foi um momento de reinvenção, né? Como você falou. A união, mais uma vez, fez a força, porque precisou todo mundo colaborar com todo mundo. Então, na verdade, essa pandemia tem aí o seu ponto positivo, né? A gente teve que aprender a conviver todo mundo junto, produzir a mesma coisa, ou até mais, né?
Agora, falando um pouquinho dos alunos, dos seus alunos, você falou que você dá aulas de pós-graduação, né? Como que Sim. ficou para os alunos? Como que você sente? Você sente eles mais confusos com o momento ou eles também estão conseguindo manter aí esse foco? Infelizmente, a gente percebe nos noticiários, teve uma evasão muito forte dos alunos, não foi pequena, né? As faculdades perderam em número de matrículas e justamente por essa incerteza, um número de alunos muito grande. Então, os alunos inicialmente vieram com aquele negócio, né? Eu estou fazendo, estou pagando, estou à distância, não foi o que eu comprei. Eu falei, então você também deveria perder o seu trabalho, porque se você está à distância, por que, que o professor não pode estar? Então, eu acho que esse aluno, ele teve que ganhar muito mais autonomia, ele teve que ganhar muito mais autoridade, e ele precisou muito mais do professor do que quando a gente está presencial. E quando você está presencial, você pega na mão do aluno, você diz, ele te toca, ele tira as dúvidas, ele se sente seguro porque ele está presente. Como se sentir seguro falando com uma tela? Por mais que ele saiba que o professor está ali, ele está à distância, não é aquele professor que está ali, que vai pegar na mão, que vai falar você está errado, ou você poderia ir além, ou você tem um acesso a uma biblioteca mais fácil, a recursos que hoje muitas vezes a gente trabalha muito com pesquisa na pós, então a gente estimula esses alunos irem a campo, né? Então o que eu percebi dos alunos foi uma sensação no início de abandono e incerteza muito grande, né? Eu não sei se eu quero estar aqui. Só que, felizmente, após a segunda aula, ele comprou, né? Eles compraram essa identidade com a gente, esse momento presente, entenderam que era capaz de fazer com outros veículos, estimulados pela didática, pela mudança, pela aceitação do momento, e começaram a seguir os seus projetos. Por quê? Porque se todo mundo parar a sua vida, não é só a economia que para. A gente está vendo o índice de desemprego aumentar, a gente está vendo dia a dia o índice de suicídio aumentar, o índice de síndrome do pânico, síndrome de ansiedade. E se todo mundo parar as suas vidas, deixar com que o medo paralise, porque o medo faz isso, né? O medo, ele paralisa, ele trava, ele faz com que ele te despersonaliza, né? Ele tira a sua capacidade de seguir em frente. Então, a partir do momento que o professor ele foi capaz de falar, olha, eu estou aqui deste jeito e com muita transparência, que é o que o momento ele está pedindo, né? Eu estou aqui deste jeito, neste modelo. Ou você confia em mim e segue comigo, ou todos nós paramos. É claro que indiscutível que, na minha opinião, aí na minha singela opinião, não foram todos os professores que se adaptaram. Né? A gente escuta muito dos alunos, olha, o professor X se dá bem, o professor Y, infelizmente, ele fica perdido, ele não sabe o que fazer, ele se atrapalha. Professor inseguro gera aluno inseguro. Isso é um fato. Professor que não sabe o que fazer, coloca o aluno fora da trilha, do trilho. Professor que chega na aula e fala, nossa, se vitimiza seu aluno. Então, o professor também, nesse momento, ele teve, independente da sua área, né, ele teve a responsabilidade de fazer com que esses alunos, esses graduandos, seja de graduação, seja de pós-graduação, dissesse, dentro da sua limitação, você pode e é capaz de seguir. Então, apresente o seu melhor. E os professores também dos pequenos, de falar para os pequenos, falar, olha, eu também estou inseguro tanto quanto você, mas isso vai dar certo. Se você me seguir, então respeitar o tempo da criança foi extremamente importante para os pequenos. Não se coloca uma criança sentada mais do que uma hora. Então, a cada uma hora, deixa essa criança levantar, coloca intervalos maiores, coloca atividades para que, né, coloca simulados, testes, brincadeiras, para que ele aprenda de forma com a tecnologia lúdica e faça com que, dentro dessa limitação, ele entenda, eu sou capaz e estou conseguindo aprender. Então, desde o pequeno, na sua limitação, até o adulto, na sua transparência, na sua verdade, foi importante essa cooperação, essa aliança de certezas, né? De que não existia certeza nenhuma, que todo mundo estava inseguro, mas existia um propósito em comum, passar juntos, da maneira que fosse melhor possível, desta fase, né? Tendo, se é que a gente pode dizer assim, mas o mínimo de perdas possível, ou seja, o que eu posso construir meio a essa crise toda. E eu vou te dizer que eu tive alunos e clientes que mudaram de emprego,
Eu tive uma filha que, inclusive, enquanto estagiária também, né, trabalho com desenvolvimento de humano e carreira, uma filha estagiária que conseguiu mudar de escritório para um escritório muito melhor em meio à crise. Eu tive clientes que se reposicionaram, tive clientes e alunos que mudaram, e não teve uma coisa muito diferente, teve uma vontade de se reinventar e de entregar o seu melhor meio, mesmo no meio da crise, de olhar a oportunidade onde só existia problema. E a gente chama isso de lacuna estratégica, né? Aonde será que existe aquela fresta que ninguém está vendo e que eu posso ocupar? Então, eu acho que é isso de atender uma necessidade atual e não querer comparar ou não querer o que não existe, foram fatores muito importantes para os professores que conseguiram fazer a diferença na vida dos seus alunos neste momento. Infelizmente, não foram todos que conseguiram, não foram todos os alunos que ficaram satisfeitos, porque alguns foi tudo muito rápido e não conseguiram se adaptar nesse tempo. Outros saíram, né, pulando, que nem saltando, que nem golfinhos, no erro e acerto e se permitindo errar. Então, se eu pudesse dizer uma coisa agora, eu diria, no meio dessa crise toda, é permitido e foi permitido errar. Isso de você olhar para o seu aluno e falar, eu também estou inseguro, pode ser que eu não seja fazer, também não saiba usar isso tão bem, mas eu quero fazer o melhor por mim e por você, vem comigo, fez com que essa união fizesse com que a educação na sua forma ela pudesse continuar e ganhar um corpo que, na minha opinião, é irreversível, porque ela trouxe vários formatos e necessidades e autonomia dos educandos, dos alunos, que não vai voltar ao nosso novo normal, que vai fazer com que hoje eles tenham outros desejos, outras necessidades e outros anseios que as escolas vão ter que agora entender, assimilar, dar a mão para esses alunos e partir desse novo início. Eu diria não só do novo normal, né, mas desse novo início. E a gente vinha, né, Andréia, ligados todos, alunos e professores e gestores, no automático, né? A gente vinha de uma coisa que era, chegou ali a aula, sentar na sala de aula, o professor chegar, entrar, até na empresa. Então a gente ligou automático, a gente passava muito mais tempo, assim, com professores em salas de aula, no trabalho, na empresa, na correria, do que com a própria família. Então, realmente foi um momento que trouxe mudança em todas as áreas. Acho que até por isso algumas pessoas não conseguiram se reinventar, né? Porque estava tanto no automático. E a gente falando agora, né, do pós-pandemia. Uma hora isso tudo Posso vai só fazer acabar. uma consideração dessa sua frase? Posso só fazer uma consideração que você me fez pensar? Você sabe qual foi, na minha opinião, um grande equívoco de algumas, né? Eu gosto muito de trabalhar com neurociência, tentar entender a necessidade. Teve muitos professores que eu acho que chegaram querendo, olha, assim como para mim também, as tecnologias são essas, tudo, olha, a partir de hoje vocês fazem assim. Eu não segui esse caminho. Eu segui depois, eu fiz isso num terceiro ou quarto estágio, porque primeiro eu quis receber, e eu acho que isso vai ser muito importante nessa volta. Eu recebi os anseios e medos dos alunos. E eu comecei a perguntar: quem é você? O que você traz? Você está com medo de quê? O que eu precisaria fazer e o que você precisaria ter para se sentir seguro nesse momento? Como você saberia que você está aprendendo e você não está perdendo seu tempo? Quais são as suas dificuldades? Então, eu acho que esse início de receber o aluno primeiro, ouvir, e aí, aula a aula, você tentando se adaptar e não impor uma situação, fez com que esse engajamento fosse melhor. Que é o Existiu respeito no ao seu caso outro, né? uma preparação psicológica, né? Que você acabou fazendo Isso. com os seus alunos também e com os seus clientes, para que eles se sentissem seguros e eles viram a sua segurança, né? O que também trouxe essa Isso. segurança para eles. Mas e aí, no momento em que a gente vai voltar, porque isso vai acontecer, como você acha que vão ser os novos alunos? Existe, quando a gente fala vai voltar, eu tive uma reunião agora há pouco, né? Eu, sinceramente, acho que presencial não volta em setembro. Na minha opinião, não volta este ano. E como vão ser esses novos alunos? Vão ser alunos mais autônomos, que não vão aceitar tanto aquela imposição, regras tão rígidas, grades que não façam sentido, vão voltar alunos inseguros, né? Porque o que eu aprendi, o que eu não aprendi, questionando a faculdade, a escola, a universidade,
eles vão voltar muito mais autônomos, muito mais tecnológicos, então não vai adiantar o professor querer só pegar sua caneta e ir para a lousa, eles vão voltar muito mais críticos, muito mais autônomos, querendo fazer o seu tempo, porque agora com essa pandemia, olha, a gente chamou de síncrono, né? Então o aluno ele podia assistir a aula online, como eu vou dar hoje, ou ele podia assistir a aula gravada. Então ele ganhou uma independência de escolha. Ele podia assistir a aula e tirar as dúvidas com o professor, ou ele podia assistir depois a aula gravada e tirar essas dúvidas. Então, esse aluno que volta do novo normal, ele vai voltar realmente diferente. Ele vai voltar um aluno mais pensativo, mais crítico, mais autônomo, mais tecnológico e, ao mesmo tempo, mais inseguro. O que eu aprendi, ele vai voltar mais questionador, né? Então, o que eu aprendi, o que eu não aprendi e como você vai me garantir que eu não perdi todo esse tempo. Então, a escola acolher, de novo, ouvir esse aluno, né? Sentir o que esse aluno está sentindo, perguntar para ele o que ele precisa para se sentir seguro, entender o que ele trouxe, seja medo, insegurança, ou seja, muita certeza, muito conteúdo. Esse aluno ficou mais pesquisador. Os meus alunos da aula de ontem falaram: nossa, professora, eu estou lendo muito mais artigos, eu estou me fundamentando muito mais. E eu falei: vocês estão aumentando o repertório. Gente, os nossos alunos aumentaram o repertório em plena pandemia. Por quê? Porque o tempo que eles investiam no metrô ou no transporte, eles estão conseguindo sentar e pesquisar. Então, ele vai voltar mais crítico, ele vai voltar mais empoderado, ele vai voltar com um repertório muito maior. Porém, inseguro se o que ele está trazendo, com isso tudo na mala, é correto ou não. E aí vai depender da instituição de ensino e de cada professor ter a habilidade de lidar com essa chegada, receber e não só, olha, a partir de agora, de hoje, nós vamos continuar desse ponto. Não, tá errado. O que você trouxe, o que você não trouxe, ter esse momento dessa normalização, dessa ponderação, para, olha, a partir desse ponto em comum, nós vamos seguir juntos agora, né? E não um para cada lado. Então, eu acho que esse novo aluno, na minha opinião, ele não vai chegar mais frágil, ele vai chegar mais empoderado e ele vai saber exatamente o que ele quer e o que ele não quer. Então, a escola, a instituição vai ter que estar pronta para essa negociação e essa relação para construir essa segurança para daquele momento ele continuar a seguir e ele não se desestimular, porque a gente está tendo também na rede pública, a gente vem percebido isso dia a dia, na particular também, uma evasão muito grande. Então tem que tomar muito cuidado, porque não é agora momento de assustar ninguém. Porque não é, a gente não pode parar a vida, a gente não pode deixar de ganhar. O conhecimento te gera autonomia, ele te empodera. Então é justamente na crise que ele te gera uma vantagem competitiva, ele te impulsiona para frente. Então não é a hora da gente contabilizar a evasão, de trazer o aluno do seu jeito, com a sua dificuldade, entender o que ele precisa e a hora que ele chegar, acolher de novo, entender o que ele tem de repertório e a partir dali construir o novo presente, o novo normal da educação. E, Andréia, os professores do futuro, hein? Como será que eles vão ser? Porque a gente já está falando aí, a gente vai voltar com alunos com mais argumentos, né? Porque eles estão se preparando bastante. Eles vão chegar mais inseguros, mas muito preparados. E será que os professores também? Então, existe, aí vai muito do que o professor está fazendo. Você começou no outro bloco, que eu achei bastante interessante, né? Falando que os alunos, né, que isso tirou um pouco da zona de conforto. Então, eu acho que realmente é isso, né? Só que tiveram professores que eu não sei se fizeram tanto essa busca. Que eles estão acreditando que vai acontecer, que tudo vai voltar como era antes. Não vai voltar. O aluno não vai ser o mesmo. Por quê? Porque teve um avanço tecnológico que não foi esperado. Ele viria, ele aconteceria, a gente já estava prevendo. Mas a gente estava prevendo isso para daqui 5, 10 anos no salto. Agora ele deu realmente um salto. Então, o professor, na minha opinião, que ele não atender a essa necessidade, ele vai ser ali meio intimidado com esse aluno que está chegando, porque esse aluno, além dessa incerteza, desse empoderamento, ele teve esse avanço tecnológico muito maior. Ele teve o contato com outras ferramentas que estavam fazendo com que realmente permitiram com que esse aluno
ele fosse para um outro cenário e ele tivesse outros anseios e desejos. Então, aquele professor conteudista que traz a informação nunca esteve tão acessível. E os alunos nunca conseguiram pesquisar tão bem e encontrar onde estão essa informação. Então, ele vai ser exigido muito mais daquela aplicabilidade e da relação da tecnologia, que é o que a gente está falando, da indústria 4.0, ligada à sociedade 5.0. O que é essa sociedade 5.0? A gente está chamando isso de Humantech, a humanização com a tecnologia. E esse professor ele vai ser demandado muito dessas competências socioemocionais comportamentais, que vai unir esta tecnologia a essas competências da sociedade 0.0, que como que cada vez mais essa inteligência artificial, a nanotecnologia, a inteligência de dados cada vez mais aparente, elas se conectam e fazem com que eu tenha resultados exponenciais com menor esforço. Então, essa nova geração não é a geração que ela quer ter um grande trabalho para um pequeno resultado. Ele quer ter um resultado exponencial, ele está ali para aprender, mas para escalar. E muito mais rápido do que na nossa geração, do que na minha geração, isso aconteceu. E o professor vai ter que estar pronto para receber isso. Então, essa integração dessa indústria 4.0 com a sociedade 5.0, que une esses dois eixos e transforma ela mais exponencial, ela mais rápida, né? E mais flexível e mais volátil, vai ter que estar no mindset do professor. Não trazer algo concreto, mas construir aquele conteúdo com o aluno de acordo que faça sentido e seja aplicado para o momento dele, para a vivência dele. Agora, Andréia, você também é gestora de carreiras e comentou que clientes conseguiram, nessa fase de pandemia, mudar de emprego, ir para um ramo um pouco melhor. Ou seja, a pandemia também não é motivo para a gente falar, não andou porque não, tá tudo parado. Não é bem assim, né? Então, como você acha que serão os empregados do futuro, os gestores do futuro, os empregadores do futuro? Em um futuro próximo, acredito que no máximo até o início do ano que vem, né? Algumas áreas já estão recomeçando. Como você acha que vai ser aí para essa parte de carreiras? Eu tenho certeza que esse momento da pandemia está acontecendo um grande filtro e que já aconteceria, só que, de novo, se antecipou pela pandemia. E os empregadores, eles estão observando as pessoas, né, os seus empregados de forma diferente. Agora, eu vim de uma reunião agora e eu estava numa universidade. E lá eles disseram assim, nossa, professora, quase todos ali da secretaria foram mandados embora. E eu falei, quem ficou? Ele falou, ficou os mais flexíveis, que reclamavam menos, que não viram problemas em ter essa situação híbrida. Esse vai ser o novo normal da carreira. Não vai ser mais aqueles, olha, o que você faz. Então, essa carreira mais híbrida, essa carreira mais esse profissional que ele é multidisciplinar, então que ele tem um foco, mas ele olha para várias pontes. Então eu sou jornalista, mas eu não sou só jornalista de conteúdo nada. Eu sou jornalista, mas eu faço algo para a sociedade, eu transformo algo, eu estou construindo algo maior que possa fazer sentido. Então, quem se focar só na sua formação e achar que isso realmente vai ser o seu diferencial, vai realmente ter um problema, porque não vai existir mais espaço para ele. Então, o mercado vai demandar dessa multidisciplinaridade, né, dessa conquista, desse profissional que ele seja mais flexível, mais criativo, mais inovador, que ele seja mais exponencial, que ele traga as coisas, então, com muito pouco, resultados muito rápidos, que ele consiga enxergar no problema a oportunidade, que ele seja rápido, que ele seja destemido, e nisso tudo que ele consiga aprender com o erro, né? Então não se sinta intimidado em errar, mas que ele possa realmente aprender com o erro. Então isso eu acho que vai ser o profissional do futuro, e o empregador vai ser aquele que vai estar de olho em tudo isso. O empregador ele vai ser aquele que ele vai estar olhando, não aquele profissional que tem a melhor ou a maior faculdade, ele tem que ter, senão ele nem vai ter emprego, mas ele vai estar olhando para aquele que vai atrair para ele o maior resultado.
Então, fazendo alianças cooperativas, aquela pessoa que atrai mais solução e menos problema, que se vitimiza menos e tem mais coragem, aquele que se permite errar, mas se permite conquistar, aquele que possa ajudar no negócio dele, independente da posição que ocupa. Então, que ele realmente tenha um olhar, uma visão sistêmica que vá além do que ele faz e que ajude aquele empregador a superar, porque vai demorar aí, eu diria que no mínimo uns 2 anos ou 2 anos e meio a 3 anos para se recuperar em alguns segmentos tudo que foi perdido. Então, não vai poder colocar um profissional que esteja extremamente focado ou tarefeiro que sente e ele se empodere simplesmente de uma cadeira de uma tarefa. Ele vai precisar de pessoas que vão além daquilo que está lá muitas vezes registrado ou que está no contrato de trabalho dele. Andréia, a nossa conversa foi ótima. Foi bom a gente ter falado um pouquinho de como vai ser a educação, né? Pós-Covid e como está sendo a educação aí nesse momento também. Importante a gente falar que as coisas não pararam, que foi momento realmente de se reinventar e de continuar, né? A gente não pode parar. Eu queria muito agradecer a sua presença. A nossa conversa foi ótima, foi esclarecedora e acho que encorajou também muita gente aí a sair da zona de conforto, né? Esse foi mais um Alesp Conecta, então, quero te agradecer. E se você quiser deixar uma mensagem aí também para as pessoas que estão mais amedrontadas com essa pandemia, eu deixo aí a palavra com você agora. Eu gostaria, sim. Eu gostaria de fazer um convite para as pessoas. Eu queria agradecer a vocês pela oportunidade e falar para as pessoas que a minha vida também não tem só flores. Mas eu vou fazer um convite a todos. Seja o construtor da sua vida. Se você pensar coisas boas e tornar isso em bons sentimentos, você vai ser capaz de fazer coisas boas. Se você pensar coisas ruins, ter medo, insegurança, você vai transformar isso em sentimentos de medo e insegurança e vai te paralisar. Então, viva a vida nesse presente. Construa sua vida a partir do que ela está te oferecendo hoje. Não se compare a ninguém. Não aceite julgamentos alheios porque ninguém paga suas contas. Olhe para você, se empodera do que você é, sem medo do que vem atrás ou do que está na sua frente, simplesmente com o que você tem. E pertença ao mundo, conquiste o mundo que você quer chegar. Que a gente vai passar por tudo isso e eu sei que eu e você vamos sair disso tudo muito mais forte. E realmente, eterna gratidão a vocês por esse espaço, esse momento. Obrigada, Andréia. Até uma próxima oportunidade. Esse foi mais um Alesp Conecta e eu aguardo vocês para uma próxima. Tchau, tchau.